Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Na verdade, é uma oportunidade de aprendizado, de estudo para mim também, né? Cada vez que surge uma chance como essa, é sinal de que eu preciso estudar mais. A espiritualidade está me cobrando, ó, vai lá, dá uma olhada nesse tema aí que você precisa conhecer um pouco mais. Então, da mesma forma, eu agradeço pela oportunidade de dividir com os irmãos aquilo que nós tivemos a oportunidade de conhecer nesse pouco espaço de tempo, né, que nos foi oferecido, mas espero que flua com naturalidade, os irmãos possam compreender a mensagem, né, o objetivo é o poder do pensamento cura. Então, o objetivo é esse. E se nós conseguirmos compreender como funciona, como é esse mecanismo, já terá sido valioso. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, em sua infinita misericórdia, que nos assista nesse instante, que nos propicie o equilíbrio, a serenidade e a inspiração do alto, que os bons espíritos estejam presentes, as entidades amigas, trabalhadores da sala de tratamento, da capela, possam estar conosco, ajudando-nos na compreensão do tempo. E que também aqueles irmãos que se encontram enfermos, necessitados do auxílio espiritual, possam ser beneficiados nesse momento em que oramos. Que eles sejam visitados e ajudados de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Afasta, Senhor, todo mal, todo mau pensamento e toda influência nociva e infeliz. Que haja paz e harmonia durante todo o transcorrer do nosso estudo. Que o Senhor nos abençoe e esteja conosco. Graças a Deus. Então, meus irmãos, conforme a Aline disse, esse era um compromisso da nossa irmã Andréia, mas ela surgiu com um problema aí, problema de saúde, e não foi possível trazer o estudo que ela certamente já preparou. Esse é um estudo que merece um aprofundamento, um conhecimento mais. Então é até uma oportunidade para quando ela se recuperar, assim que tiver chance, trazer o estudo que ela fez, para acrescentar, para que a gente tenha mais condições de conhecimento, de avançar. Então, para começar, para que tenhamos um norte, eu pensei, então, em começar por Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia. Naquela passagem, quando ele, após a transfiguração no Tabor, ele retorna junto a dois dos seus discípulos, dois apóstolos, e encontra ali um pequeno alvoroço. Algumas pessoas ali, e um homem, um pai sofrido, vendo seu filho que rolava de um lado para o outro, babando, gemendo, uivando, uma situação muito delicada. Então, quando ele viu Jesus se aproximando, caiu de joelhos e rogou: Senhor, peço que cure meu filho, pois que os seus apóstolos passaram toda a noite e não lograram êxito. Apieda-se do meu filho. E Jesus, então, se aproximando, percebeu que ali havia espíritos obsessores atuando sobre aquele menino, interferindo na sua trajetória, na sua vida, impondo a ele uma situação naturalmente de cobrança de algo que ele tenha feito no passado. Então, Jesus disse a ele: espírito imundo, sai dele. Imediatamente o espírito estremeceu e foi-se embora, deixando o menino liberto. E de imediato olhou para o pai e, choroso, falou: Pai. O pai o abraçou feliz pela cura do seu filho, chamado milagre, já que ele vivia assim há muitos anos. E os apóstolos, assim que tiveram a oportunidade, consultaram a Jesus: por que não tivemos êxito? Passamos a noite toda tentando, e não atingimos o objetivo, não conseguimos libertá-lo, já que eles já estavam autorizados a fazer cura. Jesus havia autorizado, e eles curavam as pessoas. Mas aquele menino em especial, ele não havia curado. Então Jesus lhe disse: se tivesse
a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias fazer isso e muito mais. E poderiam dizer, aquela montanha vai-te daqui para ali, e ela te obedeceria. Então, naturalmente, que hoje as interpretações dizem respeito não que a montanha pudesse mudar de lugar, mas a montanha dos problemas, a montanha das dificuldades que surgem no dia a dia. Há algumas pessoas que não creem na possibilidade da cura através do pensamento. Médicos, pessoas conhecidas, o próprio Dr. Drauzio Varela, ele relata que disse, certa feita, que não acreditava nessa possibilidade. E chegou a escrever sobre isso. E foi ofendido, foi agredido, pessoas vinham a público, né, criticando. Então ele explicou que, na realidade, ele não pensava, ele não desrespeitava o pensamento dos outros, apenas não acreditava da forma como as pessoas acreditavam, de uma forma religiosa. Mas ele citou um exemplo, um rapaz que certa vez contraiu um câncer muito, muito raro e tomou conhecimento que lá nos Estados Unidos eles estavam conseguindo a cura para aquele tipo de câncer. E ele apareceu lá, no hospital, na universidade, onde estavam fazendo esse tratamento, com $200 no bolso. E alguns dias depois, semanas, ele estava de volta, completamente curado. Quando, na realidade, o Dr. Drauzio Varela acredita que esse tipo de tratamento, no mínimo, precisaria de $20 mil para ser efetuado. Então, ele pensa que aquele rapaz acreditou, teve fé que ele poderia ser curado, se deslocou até os Estados Unidos, sabe-se Deus como, e com aquele recurso, o único recurso que ele tinha era $200. O tratamento precisava de cerca de $20 mil. No entanto, o atenderam e ele foi curado. Então, é essa visão que ele tem. Não deixa de ser fé. A pessoa acreditar que vai ser ajudado, independente da religiosidade, ele pode ser ajudado, sim. E também tem relação, faz sentido. Agora, por que razão aqueles espíritos não respeitaram aos apóstolos e atenderam a primeira ordem do Cristo, pela autoridade moral do mesmo? Jesus tinha autoridade suficiente para chegar para o Espírito e determinar que ele se fosse. Vai em nome do meu Pai, que diziam, respeitando ao Mestre por ser aquele Espírito elevado. Mas os apóstolos também não eram elevados? Sim, claro que sim. Mas ainda não tinham adquirido o respeito desses Espíritos. Posteriormente, puderam fazê-lo graças à sua fé. Porque à medida em que vá crescendo, vai adquirindo fé com o conhecimento, com a prática. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvir o médium Divaldo Franco, certa feita, quando questionado sobre se ele acreditava ou não na reencarnação. Divaldo, você acredita na reencarnação? E a pessoa perguntou sabendo qual era a resposta, mas queria ouvir do próprio Divaldo. E Divaldo então disse para ele, não, eu não creio na reencarnação. E a pessoa que perguntou ficou chocada, mas como, Divaldo? Você, que vive pregando sobre a reencarnação, não crê na reencarnação? Não, eu não creio. Eu sei. É diferente. Crer, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus Cristo, mas eu saber, ter consciência do potencial, da existência, dessa oportunidade de execução, de fazer algo,
naturalmente nos proporciona essa força que Jesus quis dizer. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, microscópica. O grão de mostarda é muito minúsculo, é menor das sementes, segundo alguns relatos. Então, se a gente tivesse apenas uma fé do tamanho desse grão de mostarda, poderíamos curar e fazer o que o próprio Cristo disse. O próprio Cristo fez. Teve um momento em que os judeus ali, cercando Jesus, querendo saber, porque eles não acreditavam em Cristo, e quis saber do potencial de Jesus, porque via as curas. Então Jesus disse-lhes, eu e o Pai somos um. Eles mandaram, então, vamos apedrejar, quiseram apedrejar Jesus. Então Jesus lhes disse, das obras que vocês têm visto, que eu faço em nome do Pai, qual delas que merece apedrejamento? Não são suas obras, responderam eles. É porque você disse que você e Deus são o mesmo. Então Jesus recorda que lá no Velho Testamento, na Bíblia, no testamento deles, estava escrito que eles eram deuses. Eles eram deuses porque ele não poderia ser o filho do Pai maior. E assim, acabou aquele povo saindo, se afastando e deixando Jesus em paz, seguiu o seu caminho. Está lá em João, capítulo 10, versículo 34. Tem uma outra passagem, que também está em João, capítulo 14, versículo 12, quando ele diz aos seus discípulos, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as coisas que faço, e ainda fará maiores que estas. O que Jesus quis dizer? Que nós somos deuses. O que nos falta é o conhecimento, é saber disso, mas não saber porque Jesus falou, porque alguém falou. É saber como Divaldo falou, da reencarnação, eu sei. Então, a partir do momento em que nós soubermos que somos deuses, que podemos curar, os próprios apóstolos, que inicialmente não faziam cura, mas quando Jesus falou que eles podiam fazer, eles iniciaram e seguiram a sua trajetória, curando a muitos, trabalhando junto a Jesus e seguindo cada um para um lado em determinado momento, levando a mensagem do Evangelho e promovendo as curas. Então, nós somos deuses, segundo Jesus, nós podemos curar. Mas de que forma nós podemos curar? Tem uma outra passagem que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo de 25 a 34. Jesus caminhava ao lado dos seus discípulos, dos seus apóstolos, uma multidão o seguia, como era comum, e de repente ele sentiu que alguém o havia tocado. Ele diz então, quem me tocou? Os apóstolos falam para ele, mas Senhor, em meio a essa multidão, quantos não devem tê-lo tocado? Essa pessoa foi diferente, porque saiu de mim uma virtude. Jesus percebeu que saiu dele uma energia, saiu uma força. E a mulher se identificou, ela que já sangrava, havia uma hemorragia que não cessava. E as mulheres que passavam por esse processo eram praticamente alijadas da sociedade, não podiam participar, eram discriminadas. Então, ela se curou ali naquele instante. E Jesus lhe disse, a tua fé te curou. Vá e não peques mais, para que nada de mal te volte a acontecer. Porque outra coisa semelhante a essa que aconteça. Aliás, Jesus falava isso para todos aqueles a quem ele curava. Vá e não peques mais.
para que nada de mal te aconteça, para que mesmo o problema que você está vivendo, do qual foi liberto hoje, não volte a te suceder, não volte a te acontecer. Então, Jesus podia seguir seu caminho. Então, como é que nós podemos começar a entender esse mecanismo? De Jesus saiu uma energia. Afinal de contas, quando se fala no poder do pensamento, do que é que nós estamos falando? Do nosso cérebro? O nosso cérebro faz parte do nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina, como se fosse um instrumento. É como se fosse uma ferramenta. Então, na realidade, nosso pensamento não é oriundo do nosso corpo físico. O nosso pensamento vem do espírito, vem da nossa própria mente. Na condição de espíritos, podemos sim curar. Mas é simples assim? Qualquer um pode sair por aí curando? Naturalmente que é um processo, é uma conquista. Aqueles que chegam a esse estágio, que pode tocar em alguém e curar, assim de forma direta, é porque ele evoluiu o suficiente, chegando a esse estágio. Nós somos espíritos imortais, reencarnamos diversas vezes e vamos adquirindo bagagens, conhecimentos, o suficientes para poder manusearmos os elementos da natureza, conforme muitos casos, muitos médiuns. Então nós vemos em Jesus Cristo esse potencial. Quando se fala num passe mediúnico, quando estendemos as mãos sobre alguém, nós naturalmente direcionamos o nosso pensamento para aquela pessoa, pedindo a Deus que a cure, ou que pelo menos atenue o seu sofrimento. Então, de nós próprios, se expande uma energia. E essa energia vai então, a partir do momento evoluir, essencial. Entende? Não basta ter. Tem alguém falando que está falhando? Está falhando para todo mundo? Deu uma falhazinha. Agora acho que voltou. E agora? Oi? Agora acho que voltou. Então, para nós atingirmos esse estágio, depende da nossa evolução espiritual. Evolução espiritual é reencarnação, adquirir bagagens, avançar, conhecimento e, acima de tudo, amor. Desejo sincero de servir, de ser útil. Então, eu estou predisposto a servir, já evoluí e desejo servir. Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Nós vivemos em meio ao fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele está em toda parte, por todo o universo, por toda a criação. E é dele a origem de todos os corpos, toda a matéria tem origem no fluido cósmico universal. Por que é que nós precisamos evoluir para conseguir ajudar o nosso próximo, promover a cura? Justamente para aprendermos a lidar, a manusear o fluido cósmico universal. Porque nós, com o nosso pensamento, nós podemos transformar, nós podemos mover objetos,
nós podemos criar coisas, é que ainda não sabemos como lidar com isso. O homem ainda não se conhece o suficiente, não conhece nem a própria máquina que é o corpo, não conhece o próprio cérebro, o potencial da sua mente, não sabe ainda a força que tem. E à medida que vai se desenvolvendo, à medida que se aprimora e conhece, mais ele tem habilidade, mais ele tem condições de transformar. E assim como nós já dissemos algumas vezes nas nossas lives, de que os espíritos benfeitores que prevalecem do potencial mediúnico para atuar e transformar os recursos que eles captam da natureza, transformando os remédios através do ectoplasma. Então, existe os ectoplasmas, que cada médium tem o seu potencial. Existem aqueles médios chamados médios de efeitos físicos, e eles podem manusear ou doar ectoplasma. Se eles não têm o potencial, não têm essa evolução suficiente para ele próprio manusear, os espíritos bondosos que os assistem naturalmente se prevalecem e fazem a transformação. Modificam os elementos para que se transformem em remédios e possam beneficiar aqueles que vão usufruir. Então nós podemos, com o nosso pensamento, se estivermos capacitados para isso, transformar o fluido cósmico universal, pelo menos aqueles que estão em torno de nós, transformando em energia, transformando em remédios e permitindo que as pessoas que vão ser beneficiadas sejam ajudadas, sejam curadas. Então, nós já passamos por essa etapa, sabemos que somos deuses, ainda num processo de desenvolvimento. Ainda não somos esses deuses, mas estamos a caminho. E passamos por etapas. Aos poucos vamos nos aprimorando. Aqueles seres mais adiantados, naturalmente, o fazem com tranquilidade. Eles próprios manipulam e energizam, assim como o próprio Cristo efetuou a sua obra, conseguindo curar pessoas que estavam enfrentando problemas de paralisia, de cegueira, de surdez. Então era o seu corpo físico que estava com as limitações, não era o espírito, era o próprio corpo, o ser físico é que tinha as suas limitações. E por essa razão, Jesus manuseava os elementos do fluido cósmico universal, e nós somos parte do fluido cósmico universal, aqui limitado a um corpo. E esse nosso corpo se movimenta justamente pela ação do nosso espírito. Sem o espírito, o corpo tomba e vem a falecer. Mas enquanto estamos habitando esse corpo, nós temos condições de dar-lhe movimento, de viver em meio a essa sociedade. Estamos, de uma certa forma, crescendo, usando o nosso corpo como instrumento. Mas como pode modificar um corpo que já é existente, um corpo já formado? Aqui em Macaé viveu um médium, trabalhou, chamado Peixotinho, médium de efeitos físicos. E ele era doador de ectoplasma. Os espíritos se materializavam, se comunicavam, em algumas ocasiões chegavam mesmo a ser tocados, para comprovar a imortalidade da alma. Então esse espírito, esse médium, em determinadas ocasiões, José Grosso materializado, que era um espírito que viveu a época de Lampião, ele era um daqueles que foi pela ilusão, pelo sonho de seguir um Robin Hood, né, na visão dele,
aquele que tirava dos ricos para levar para os pobres, mas depois ele percebeu que estava equivocado. Então ele continuou no grupo, mas ele ia, sempre que ele tomava conhecimento que o bando iria para uma determinada comunidade, ele ia adiante e avisava, ele e o irmão dele, avisava para que as pessoas se escondessem, as mulheres principalmente, as crianças, e quando ele foi descoberto, ele foi morto, sendo cego, né, pelo bando de Lampião, tirar as suas vistas, e o arrastaram num cavalo. Então ele se comunicava aqui, trabalhando no Centro Pedro, aqui em Macaé, junto a outros espíritos, irmã Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz e diversos outros espíritos que se materializavam, Dr. Fritz, enfim. Então, José Grosso, ele tinha a tarefa de distrair a atenção daquelas pessoas que eram autorizadas a permanecer na sala, mas que não seriam aqueles que iam ser beneficiados. De repente era acompanhante, alguém que ia para fazer o tratamento, era encaminhado até um determinado setor, onde irmã Sheila e outros espíritos atuavam, fazendo ali a magnetização, fazendo o tratamento, materializando inclusive aparelhos, e de vez em quando e o José Grosso distraía a atenção das pessoas com algumas brincadeiras, fazendo surgir flores, etc., né? Pedras que caíam no colo das pessoas. Então as pessoas eram distraídas justamente para não atrapalhar com pensamentos negativos o trabalho que se processava ali dentro. Então ele, de vez em quando, ele chamava alguém para ir na cabine onde estava Peixotinho. E certa feita, alguém que foi convidado, acho que foi o Ranieri, que é o autor do livro, fala sobre Peixotinho, né? Materializações luminosas, ele foi levado até a cabine e viu que Peixotinho, que era um adulto, estava do tamanho de um menino e com o corpo completamente transparente. Ou seja, mesmo o corpo reencarnado passava por esse processo de transformação, de manipulação dos fluidos, do fluido cósmico universal que ele fazia parte, doando o ectoplasma, que faz parte do fluido cósmico universal, ele era parte do corpo dele que ele estava doando, para que os espíritos se materializassem e fizessem o seu trabalho. Depois retornava esse fluido para os seus corpos, e normalmente ele era pesado antes da reunião e depois. Normalmente ele havia perdido 3, 4 quilos em cada reunião, de doação de ectoplasma. Mas esse fenômeno se dava e ele ficava realmente muito pequenininho, do tamanho de uma criança. E isso aí é o manuseio do fluido cósmico universal, da transformação através do ectoplasma. Da mesma forma, uma médium, que era uma costureira, se não me falha a memória, ela viveu em São Paulo, Ana Prado. Em determinada ocasião, ela ali trabalhando, materializando os espíritos através do seu ectoplasma, aqueles que estavam próximos a ela puderam perceber que ela estava desmaterializada da cintura para baixo. Somente o seu corpo estava materializado na condição normal, ela estava reencarnada, não era um espírito desencarnado. Mas é como se tivesse desaparecido as suas pernas, a parte da cintura para baixo. E quando terminava a reunião, o ectoplasma voltava e ali retomava a sua condição. Então é dessa forma que Jesus modificava a situação das pessoas. Se ele estava ali de uma certa deformidade, faltando alguma parte, com o seu potencial, com o poder do seu pensamento, ele manipulava esse fluido cósmico universal e atuava diretamente sobre aquele ponto afetado e modificava. Quando ele dizia, vai, não peques mais para que nada de pior te aconteça,
ou que isso aí não volte a acontecer. Houve casos da pessoa ser curada, voltava a errar, e daqui a pouco voltava todo o seu problema. Ou seja, mas isso aí é pelo próprio pensamento da pessoa, é pela própria atuação da pessoa. Porque nós podemos curar o próximo, mas também nós podemos nos curar. Porque nós, com o nosso pensamento, nós atuamos diretamente sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser. Então, aquele que detecta que cometeu algum erro, vem o arrependimento, vem o remorso, a consciência pesada e o desejo de reparar o erro. E muitas vezes ele próprio pede para vir com limitações físicas, com problemas de audição, de visão, de fala, de locomoção, problemas sérios que Jesus transformava, fazendo com que recobrasse a sua condição. Aqueles irmãos que estavam com lepra, também, da mesma forma, a sua pele retomava a condição normal. Por quê? Porque Jesus, com o seu poder, com a sua força, ele conseguia manusear o fluido cósmico universal. Então, nós temos esse potencial que há em nós, essa energia que nós podemos transferir para o nosso próximo. Também temos o potencial do ectoplasma, que podemos doar. E se nós formos espíritos adiantados, podemos nós próprios manusearmos manusearmos o fluido cósmico universal e atuarmos diretamente sobre ele, transformando e modificando a situação daquelas pessoas que se acham em dificuldade. Então, quando vamos orar por alguém, pedir aos benfeitores que intercedam em favor daqueles irmãos, reconhecendo a nossa pequenez, não temos essa autoridade que tinha o Cristo, que tem o Cristo, não temos a autoridade que tem diversos espíritos que têm vindo à Terra, não somente os apóstolos, mas muitos outros. Então nós dependemos do amparo do alto, mas eles dependem também de nós, da nossa força, do nosso pensamento, do nosso desejo de servir, de ser útil. Então, eu, de uma certa forma, com meu pensamento negativo, com pensamento equivocado, eu posso, aos poucos, ir prejudicando o meu próprio organismo, o meu próprio corpo, destruindo células, provocando doenças graves, doenças delicadas, carentes de auxílio justamente pelo meu negativismo. Então, é a força do meu pensamento que atua. E isso aí acontece diariamente, sempre, com todas as pessoas. Basta pensar negativo. Por que Jesus recomenda a fé? Por que Jesus recomenda a oração? Justamente para estarmos sintonizados com os benfeitores, para que eles nos inspirem coisas boas, nos assistam. Tem um trabalho com pessoas, casos de doenças terminais, pesquisas que foram feitas em hospitais, em universidades dos Estados Unidos, com pessoas com câncer, com AIDS. Então eles colocavam para que as pessoas assistissem filmes de humor, aqueles bem simples, bem inocentes, como eram os Três Patetas, o Gordo e o Magro, Harold Lloyd e outros, porque provoca uma risada espontânea, provoca o bem-estar. Aquilo que José Grosso fazia aqui, que era promover a alegria, distraindo as pessoas, quando a mente distraída, nós não nos deixamos levar pelos pensamentos negativos. E assim, nós conseguimos minimizar a ação do nosso pensamento ruim sobre as nossas células, sobre o nosso organismo. Da mesma forma,
Se eu penso positivo, eu emito energias positivas para as minhas células, para o meu organismo. E eu posso não somente me curar, como posso me prevenir. Então, quando se recomenda a prática do esporte, ambientes agradáveis, caminhadas em ambientes bons, ambientes saudáveis, é justamente para que a gente entre em contato com as forças da natureza e em oração podemos captar as energias, transformando-as em remédio fortificante para o nosso corpo. Os espíritos benfeitores se prevalecem do nosso potencial, do nosso desejo de estar bem, para nos ajudar cada vez mais. Então, os bons pensamentos favorecem bastante. Então, não somente eu posso curar o meu próximo, mas eu posso curar a mim também. E, principalmente, me prevenir, evitando os maus pensamentos, evitando os pensamentos negativos, nocivos ao meu próprio corpo, à minha própria vida. Eu preciso lutar contra as minhas imperfeições, contra as minhas limitações e buscar manter o pensamento elevado, a sintonia com os bons espíritos, para que eles também me ajudem, se prevaleçam desse potencial. Então, nós já descobrimos que somos deuses, ainda em marcha, naturalmente, até alcançarmos esse estágio. Nós somos deuses em desenvolvimento, se pudermos dizer assim. Mas, à medida que vamos avançando, vamos nos aprimorando e vamos aprendendo a manusear o fluido cósmico, transformando elementos, transformando objetos, transformando a própria pessoa, seres humanos, ajudando no processo de cura de defeitos, de limitações que eles vivenciam. E assim, nós podemos ser úteis. Tudo isso depende da nossa vontade, do nosso desejo sincero de servir. Eu conheci um amigo, ele precisou fazer uma cirurgia no estômago. Foi feito exame e tal, e ele foi fazer uma cirurgia. Eu fui visitá-lo após a cirurgia. Ele estava bem, sorridente, contente que já tinha feito a cirurgia, porque normalmente a pessoa se preocupa antes do processo cirúrgico e tal, e ele estava feliz. Graças a Deus e tal, daqui a pouco estou de alta, não sei. A esposa dele era enfermeira. E após a nossa visita, quando nós saímos, ela veio e nos esclareceu. Olha, o procedimento cirúrgico foi para tal problema, úlcera, vamos dizer assim. Mas quando eles abriram, os médicos abriram, perceberam que havia algo mais. E já no estado muito avançado. Não há possibilidade de cura. Então eles simplesmente fecharam. Somente naquela época, né, faz alguns anos, fecharam. E eu não sei o que fazer, ela conversando conosco. Eu não sei se eu falo com ele, não sei se... Mas ele estava bem, estava feliz, estava... Mas, dá tempo ao tempo, quem sabe, no futuro, à medida que ele for sentindo qualquer coisa, vá preparando o território, né, e vá devagarinho, vá falando. Passou alguns dias, ela resolveu tomar a iniciativa e falou para ele. Ideal. E nós fomos visitá-lo alguns dias depois de tudo alta. Estava em casa e tudo mais. Era outra pessoa. Emagreceu, deve ter emagrecido mais de 30 quilos nesse curto período. Então ele não conseguiu assimilar essa informação. O medo, a raiva, ou o que seja, que a pessoa sinta nessa hora, a energia que a pessoa emite para si própria acaba prejudicando. Quando nós vemos que espíritos obsessores, às vezes, atuam, quantas pessoas que buscam, não somente a nossa casa, mas outras instituições,
pessoas com problemas sérios, com limitações, problemas, às vezes começa até a limitação física, e vai se perceber, a medicina não consegue detectar qual é o problema, qual a origem do mal, e vai estudando, e vai pesquisando. Quando vai numa casa espírita, de repente, consegue ali no momento de um trabalho de desobsessão, perceber que ali há um espírito imantado, vivendo, convivendo com aquela pessoa. De que forma ela atua nessa pessoa? Através do pensamento. Justamente uma situação como essa que eu relatei, vamos supor que um espírito obsessor estivesse esperando um momento para agir e prejudicar e tirar a vida daquela pessoa. Por alguma razão. Normalmente, eles têm as suas razões. Então, quando percebe que a fragilidade daquela pessoa é justamente aquilo, é um pensamento negativo, vou morrer, vou acabar, e começa a pensar numa série de outras situações, o espírito, com o pensamento dele, emite ainda mais energia. Não estou dizendo que foi esse o caso do nosso irmão, mas é só para citar um exemplo. Então, o espírito se prevalece disso e atua junto com a pessoa, emitindo seus pensamentos negativos. É isso mesmo, a sua vida não vale nada, não sei o que, a pessoa entra num processo de depressão tão grande que emite energias pesadas e acaba por destruir o seu corpo, o seu organismo, enfraquecendo e desencarnando muito tempo antes do que estava previsto. Quantos casos, pessoas passam por esse processo, vêm a desencarnar rapidamente numa situação como essa. Justamente porque não somente o seu pensamento, às vezes o seu pensamento, aliado a outro pensamento de alguma entidade que esteja por ali, possa fazer com que ele prejudique seu organismo. Se eu posso prejudicar o meu organismo com meus pensamentos negativos, eu também posso trabalhar para transformar o meu organismo saudável com pensamento positivo. Eu vou ao médico, o médico me diz, olha, você está com tal enfermidade, o problema é grave, é sério. Se eu entro em desespero, entro em depressão, eu prejudico o meu organismo, além da doença que já está instalada. Aliás, a doença já é oriunda do meu pensamento. Somos nós que produzimos as doenças do nosso corpo. As hereditárias, naturalmente, têm relação com as reencarnações. Eu solicitei passar por determinada prova, para isso eu reencarnei naquela família, justamente para ter esse tipo de doença, esse tipo de enfermidade. Mas aquela que eu estou saudável, de repente, eu tenho um problema qualquer, normalmente foi gerado pelos maus pensamentos. Então eu posso prevenir, melhor dizendo, as enfermidades com pensamentos positivos. Eu vou ao médico, o médico me dá uma notícia preocupante, não há motivo para entrar em desespero, eu vou confiar. A medicina está avançando, a ciência está avançando, novos aparelhos vão surgindo, os médicos estão cada vez mais aprimorados, com mais conhecimento, mais remédios vão surgindo. Eu já estou alimentando o meu corpo com esperança, e isso transformado em força, meu corpo vai estar mais forte. Mesmo que venha mais tarde a vir a falecer, mas eu não vou entrar num processo de definhamento, de acabamento. Eu posso até prolongar minha vida e posso adiar o meu retorno ao mundo espiritual vivendo quantos anos? O próprio Divaldo Franco, o médico, disse para ele que ele viveria no máximo mais 3 meses. Quando ele teve um problema de angina pectoris, que teve um infarto, o médico falou, olha, a sua situação é gravíssima. E ele estava de repouso, que o médico me recomendou que ele ficasse de repouso. Joana de Anjos colocou ele para o trabalho. Já para o trabalho. Eu estou aqui 100% morto, estou na atividade. E você que está 90% morto, já para o trabalho. Dali ele se recuperou.
e já está aí conosco, vai fazer 90 e poucos anos, devia ter seus 50 nessa época. Olha quantos anos. Então, o apoio da espiritualidade, o poder do pensamento, a fé, né, para a superação daquele momento, e ele está aí, continua trabalhando, viajando para lá e para cá. E disse ele que foi a prece mais emocionante que ele fez, foi justamente do médico que havia previsto a morte dele. Ele foi convidado para fazer a prece e foi lá orar pelo irmão. O médico morreu e ele está aí até hoje. Então, nós podemos prevenir e ajudar na nossa saúde para superarmos o mal que está tentando penetrar em nós. Quando se fala contra um vírus, uma bactéria, o nosso organismo está fragilizado. E, de repente, maus pensamentos ou pensamentos negativos favorecem para que esses organismos tomem conta do nosso corpo, adentrem nossas células e comecem a nos prejudicar. Então, o Dr. Bezerra de Menezes estava reencarnado, ele vivia no Rio de Janeiro, e certa feita, ele saindo, fechando o centro, né, tinha concluído a sua tarefa, quando compareceu o irmão, o senhor Dr. Bezerra de Menezes, sou eu mesmo. Disseram que eu viesse aqui procurar ajuda, que o senhor ia me ajudar. Eu estou desempregado, numa situação muito difícil, minha esposa está enferma, e meus filhos também não estão bem, e disseram que o senhor me ajudaria. Então o doutor Bezerra de Menezes botou a mão nos bolsos e tudo, mas já não tinha mais nada, nem um centavo, não tinha como ajudar aquele rapaz. Então ele falou assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. E deu um abraço no rapaz. E falou para ele, quando você chegar em casa, abraça a sua família, abraça a sua esposa e abraça os seus filhos. É o que eu posso te dar por agora. E o rapaz foi embora para casa e cumpriu aquilo que o Bezerra de Menezes recomendou. Então ele abraçou a esposa e abraçou os filhos e tudo. Na semana seguinte, no dia da reunião, o Dr. Bezerra de Menezes, quando chegou no centro, o rapaz já o esperava. E falou para ele, eu venho te agradecer. O seu abraço abriu meus caminhos. No dia seguinte, alguém me chamou para o trabalho, eu consegui trabalhar. A minha esposa se recuperou, meus filhos também. Estamos, graças a Deus, graças a esse abraço que o Senhor me deu, e a energia, naturalmente, né? A energia com amor, com desejo sincero de ajudar. Então, o espírito do quilate do Dr. Bezerra de Menezes, mesmo reencarnado, já era um espírito de alta categoria, porque já vivia no bem, já pregava e praticava o amor. Já era um seguidor do Cristo, um exemplo para muitos. Então, Dr. Bezerra de Menezes, não somente o seu potencial, pelas suas qualidades, pelo seu estágio evolutivo, pelo o poder. Então, naquele abraço, quanta energia ele não transferiu para o rapaz. E deixou o rapaz energizado, semelhante a uma bateria que se carrega. E o rapaz, chegando em casa, transferiu para a família. E todos foram beneficiados. Então, isso, meus irmãos, é a atuação do nosso pensamento na cura do corpo, também na cura da alma. Quando mantemos o pensamento elevado, quando deixamos de praticar o mal e nosso pensamento se volta para Deus, para as coisas do bem, nós naturalmente vamos progredindo, vamos nos aprimorando também em espírito. E conforme disse
nosso irmão Cornélio Pires, através de Chico Xavier, no mundo ou depois da morte, conforme a estrada que andamos, cada qual de nós é um pedaço daquilo que mais pensamos. Espero ter contribuído, ter colaborado hoje. E nossa irmã Andréa não pôde participar, mas espero ter sido útil. Que Jesus nos abençoe sempre.